No ano de 2009, estreou no Rio de Janeiro o espetáculo Sete Ventos, uma história baseada em depoimentos de mulheres negras e no mito de Ansan. A obra virou livro e ganhou o mundo, provocando a discussão sobre as questões que envolvem o universo feminino negro. E é sobre essas questões que eu vou conversar com a atriz, pesquisadora e dramaturga Débora Almeida. Débora, prazer te receber aqui. Muito obrigada, também E para a é um enorme gente prazer. começar esse papo, vamos então começar vendo aqui um trechinho de Sete Ventos. São 5 anos de espetáculo Sete Ventos, que estreou em 2 de outubro de 99. Esses 5 anos, para mim, são 5 anos para celebrar, né? Foi uma caminhada de muito carinho que eu recebi de muitas pessoas, de muitos artistas negros, né? De muitos militantes. Um espetáculo que fala sobre mulheres negras, né? E que mescla as histórias dessas mulheres com a mitologia de Ansan, essa orixá guerreira que representa a mulher contemporânea, que é a mulher que vai para o trabalho, que vai para a guerra, que também tenta dar conta das questões femininas, das questões de dentro de casa. Essa mulher que está em vários espaços, inclusive nos espaços que na mitologia, na guerra, é o espaço dos orixás masculinos. Irmã Samara, ela é igualzinha a mim. É um mulherão de 1,80 m, cabelão, muda de namorado uma vez por mês, já aplica uma vez por semana. Advogada, vive fazendo barulho. Incrível, Samara está sempre fazendo barulho. O que é? Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? É isso aí! Então, é um espetáculo que fala de coisas sérias, mas é bastante bem-humorado, né? Sim, sim. Você sabe que esse vídeo me deixa muito emocionada, né? Foi um presente do Filó, né? Porque foi quando o espetáculo estava fazendo 5 anos e aí eu fiz uma apresentação, celebração no dia de Ansan, 4 de dezembro. E quando ele mostrou esse vídeo para mim, primeiro que eu não sabia nem que ele ia filmar tudo, eu convidei ele, ele foi lá e filmou e depois fez essa edição e eu chorei, assim. Agora, a questão do bom humor. É um espetáculo que fala de coisas sérias, mas é engraçado. Você tinha a dimensão disso? A proposta era essa? Da onde surge a graça de um tema que é difícil, né? Que você está falando de questões femininas, questões negras e que são questões difíceis, né? Eu não considero o espetáculo um espetáculo de humor. Eu considero que tem momentos de humor, né? Porque realmente falam de coisas muito difíceis, as pessoas choram muito, tem gente que... Eu já tive depoimentos de pessoas que terminam o espetáculo, vão para casa acabar de chorar em casa, de pessoas que desabam, de pessoas que vão embora no início, quando eu começo a perguntar como é que eu sou. Então, assim, eu não considero que é um espetáculo de humor. Eu acho que se a gente tiver que categorizar, né, para botar em tijolinho de jornal, essas coisas como a gente tem que fazer para vender, eu consideraria drama, mas com momentos de humor. Como todo espetáculo de humor também tem momentos sérios. Todo espetáculo sério tem momentos de humor. Mas você não é a primeira pessoa que me fala que é um espetáculo, que considera um espetáculo de humor onde eu trato questões muito sérias com humor. Eu acho que os personagens que falam sobre isso é porque falam sobre coisas que são, às vezes, tão chocantes, né? E a reação dessas personagens sobre essas coisas chocantes são tão inesperadas que aí se torna uma coisa, às vezes, de humor, quando a advogada chega e fala de onde vieram os filhos dela, ou ela fala, vamos sorrir amarelo porque a boca está cheia de ouro, né? Não porque a gente está constrangido em sorrir. Então, isso não é proposital, isso vem do próprio processo. Agora, falando em processo, esse espetáculo é resultado de uma pesquisa, né, de um trabalho de campo, e quando você
ouviu as histórias e as pessoas que você entrevistou para fazer essa pesquisa, que histórias vieram, né? Que dramas vieram? O que isso representou para você, significou para você enquanto mulher negra? Como é que foi esse processo? Então, eu comecei... essa pesquisa ela teve vários caminhos, né? Algumas mulheres eu entrevistei, eu escolhi para entrevistar, porque eram mulheres que para mim eram referência. Qual o critério que você usou? Então, os critérios foram vários. Algumas mulheres, para mim, a história dessas mulheres me interessavam porque elas eram referências para mim, referências de mulheres que faziam parte da luta feminina negra, e essas mulheres são ícones, e essas mulheres me inspiram. Outras mulheres eram mulheres comuns, né, que eu também fui atrás das histórias delas, e outras eu simplesmente abri o meu ouvido, porque durante o processo de pesquisa, você fica com um ouvido mais aberto, com as sensações mais afloradas, então todas as histórias, muitas histórias acabam chegando até você. O que mais te impressionou aí nesse apanhado de histórias? O que me impressionou foi como as experiências dialogavam entre elas, como assim, eram muito parecidas as experiências dessas mulheres, as histórias dessas mulheres. Por exemplo... Embora sejam mulheres diferentes. Exatamente, eram mulheres de classe social diferente, mulheres de culturas diferentes, de bairros diferentes, mulheres com vários tons de pele negra diferentes, mulheres que estavam dentro do movimento negro e mulheres que se percebiam negras de uma outra forma que não no movimento social político. E às vezes histórias que contradiziam, se colocavam a minha história do lado oposto, né? Eu falava assim, gente, o que foi negado a essa mulher, para mim, sempre foi possível. E aí, isso para mim eram ganchos para eu trabalhar, como por exemplo o vermelho. Todas as mulheres negras falaram para mim como a cor vermelha foi proibida para elas, né? Porque negro chama muita atenção, é o cabelo, que é black power, é a boca que é grande. Você ainda vai botar um vermelho para aparecer mais ainda? Não teve uma mulher negra que não falou sobre essa experiência. Por isso que você botou um batom vermelho hoje, né? Então, o vermelho é a minha cor, né? E assim, pra mim, na minha história de Débora, o vermelho nunca foi negado, né? E aí, ao mesmo tempo, é a cor do orixá. E eu falei, gente, o vermelho tem que permear esse espetáculo porque tem a ver com uma questão muito maior do que simplesmente uma cor. Tem a ver com uma existência, né, com o direito de existir de todas essas mulheres. E aí eu abro o espetáculo, inclusive, com uma frase de uma dessas mulheres, porque para ela foi empoderador ela comprar um vestido vermelho para ela, né? E aí eu abro o espetáculo falando, com o meu primeiro salário de professora, eu comprei um vestido vermelho para mim, né? E essa mulher, quando ela esteve na plateia, né, ela pulou sentada. Eu que falei isso. Agora, também é importante dizer que é ficção, né? Eu não pego essas histórias e coloco elas como elas são. A partir dessas experiências, eu construí uma ficção. Construí uma história de 7 mulheres que não existem, mas a partir de experiências de mulheres que existem. Agora, além dessa coisa do vermelho, assim, chama atenção, né? Porque tem coisas que são tão simples e normais para qualquer pessoa e que acaba que para o negro acaba sendo um problema, né? Uhum. Por exemplo, a questão do cabelo. Um dia conversando com o Flávio Baurac, que é um ator, né, meu amigo, e aí ele me dizia que o ato mais revolucionário para ele foi deixar o cabelo crescer, Uhum. né? Porque era proibido, não podia deixar o cabelo crescer. Uhum. Então, quando ele foi para ele assim uma libertação quando ele deixou o cabelo crescer. E você fala, pô, deixar o cabelo crescer, né, é uma coisa tão comum, né, que as pessoas já fazem isso há tanto tempo, mas para os negros isso tem um significado que impacta diretamente toda a vida, né, assim, por causa do processo de opressão. Uhum. Além dessa coisa do vermelho, o que mais você pode destacar nessas histórias, assim? Então, essa questão do corpo negro, né? A presença do corpo negro incomoda, né? Quando você fala sobre essa questão de todo mundo pode deixar o cabelo crescer, na verdade, os brancos, né? Por que isso? Porque é o padrão tido ainda hoje como o de beleza. É o cabelo bom, né?
É o cabelo bom, é a cor boa, é a cor da humanidade, né? Então, assim, em relação a esses depoimentos, foi a questão da própria presença do corpo negro. O corpo negro incomoda a tal ponto das pessoas não saberem dizer como ele é. E aí, isso eu também pego no espetáculo. Eu já começo perguntando para as pessoas como eu sou. E é notório... Essas mulheres tinham dificuldade de dizer como era o corpo delas, é isso que você está dizendo? Não, assim, a plateia, assim, essas mulheres, elas trazem para mim, e é uma experiência que eu também passo, do incômodo que a presença negra traz, do incômodo que é falar como é que a minha pele é negra, e eu não sou morena, eu não sou mulata, eu não sou crioula, eu sou negra, que meu cabelo é crespo. E aí eu levo isso para o espetáculo. Você está dizendo a forma de se definir, né? Mais do que a forma de se definir, é a forma como o outro te vê, como o outro tem dificuldade de falar que o negro é negro. Entendo. Essas mulheres trouxeram a dificuldade que o outro tem com relação ao corpo dela, mas elas também demonstraram a dificuldade delas de lidar com isso ou não? Assim, porque na verdade não é uma dificuldade, é uma opressão que você sofre o tempo todo, né? De você não poder assumir. O próprio Flávio falou isso perfeitamente. Você não poder assumir que o seu cabelo é crespo, né? Tem sempre aquela pessoa que fala... Como se fosse um defeito, como né? se fosse um defeito. Aí fala, você não quer dar um jeito... Se aparece de Black Power, vai ter um que vai falar, você não quer dar um jeito no seu cabelo, né? Você vai comprar uma maquiagem, eu vou comprar uma maquiagem, pra você que é morena. Não, meu amor, eu não sou morena, eu sou negra. Não, você não é a negra, eu já passei por isso. Eu falei, querida... Acho que todo mundo passa por isso, né? E aí tem uma cena do espetáculo em que eu pergunto para a plateia, porque também é a questão do espelho. Na verdade, são muitas camadas quando a gente está falando sobre identidade, né? Que é como eu me vejo e como o outro me vê. Porque às vezes eu posso estar super resolvida na minha questão negra ou no meu processo de enegrecimento e tem toda uma comunidade, uma sociedade, um grupo ao meu redor que impede isso, que resiste a isso. E eu já começo o espetáculo perguntando para a pessoa, como é que é a minha boca? Eu tenho lábios grossos, carnudos, grandes, que é uma característica da pessoa negra que muita gente... E lindo. que muita... Gente, eu vou ter que fazer, Débora, eu vou ter que fazer um intervalo. Olha, mas como você já sabe, é no piscar de olhos, é rapidinho. Continue com a gente. Hoje o papo é sobre as questões do universo feminino negro e a minha convidada é a atriz, pesquisadora e dramaturga Débora Almeida, autora da peça Sete Ventos. Débora, vamos aqui reiniciar o nosso papo. Vamos assistir mais um trechinho? Vamos. Aí eu pensei em Niterói, qualidade de vida, pegar barca, outra cidade. Não, Santa Teresa. Primeira alternativa? Vamos pro Leblon, maior IDH dessa cidade. Uma mulher negra nunca é somente uma mulher negra, ela representa todas as mulheres negras que já pisaram, que vão pisar e que estão pisando no mundo, porque a experiência de uma mulher nunca é a experiência só dela. Por isso um espetáculo que fala sobre mulheres negras, porque é um espetáculo que a partir de várias experiências pretende falar da mulher negra brasileira. Agradecer a Wanda Ferreira, Lúcia Xavier, Conceição Evaristo, algumas das mulheres que nos ajudaram com seus depoimentos e a todas as mulheres negras. Para mim, o principal de Sete Ventos é falar da experiência da pessoa negra a partir do que ela vive dentro da casa dela, porque a nossa história fora de casa é uma história de opressão e o tempo todo a gente enfrenta o racismo, mas é dentro de casa que a gente se nutre. Com as histórias que os nossos avós nos contam, que os nossos pais nos contam, com os valores que os nossos ancestrais, que os nossos familiares nos contam. E é armados dessas histórias, desses valores, que a gente sai na rua para militar e lutar pelos nossos direitos. O que une essas mulheres na diferença? O que une essas mulheres na diferença? É porque são mulheres diferentes, embora sejam negras, cada uma tem sua história. Sim. O que unifica essas mulheres?
A experiência da pessoa negra mesmo, a experiência da mulher, de ser mulher negra. Porque também ser mulher negra é diferente de ser homem negro, né? O que é ser mulher negra? Bom, ser mulher negra brasileira, né? É você, cotidianamente, você ter que lidar com o racismo e o machismo, mas é você também saber, né? É uma pergunta difícil, hein? Mas além disso, para além do que, como eu falei, além do que a gente vive fora da nossa casa, também a gente conviver com a nossa ancestralidade, a gente conviver com não sei se a palavra é irmandade, seria comunidade, mas é conviver... Solidariedade seria a palavra, talvez? Não sei, mas tem algo que unifica todas nós, mulheres negras, que vai além dessa experiência do racismo, que é uma experiência negativa, mas a experiência positiva. Uma mulher negra, quando vê uma outra mulher negra na rua, tem a questão do espelho, a questão de você se ver naquela mulher que não é você, que você não conhece, mas onde você se reconhece. E isso eu acho que é único. Porque por mais que elas sejam diferentes, né, sejam de classe social diferente, a questão de ser mulher e ser negra talvez seja algo que as dores e as delícias sejam muito parecidas, é isso? E é como... E realmente eu acredito que é como se... E aí eu acho que tem a ver com a questão ancestral, com a questão de onde nós viemos. Eu gosto muito de trabalhar com a questão da ancestralidade, que eu acho que é o que nos unifica nas nossas diferenças. Que é isso, você pode estar no Acre e você vê uma mulher negra passando e você, de alguma forma, você se comunica com aquela mulher, né? Que não é verbalmente, que não é através do olhar, mas você sabe que aquela mulher está ali. Né? Em alguma camada, você divide com essa mulher a experiência de ser mulher negra. Né? Eu não sei muito explicar, né? Mas é sempre interessante. É algo que mais se sente do que se verbaliza, é isso? E que tem a ver com a nossa raiz. Somos todas mulheres negras, viemos todas de um mesmo lugar. Né? Caminhamos, a partir da diáspora, nós nos espalhamos pelo mundo. Né? Cada uma com a sua missão, com a sua, cada uma com a sua cultura, porque de onde a gente vem, na África, a África não é um país, ela é imensa, e em cada país você vê milhões de outras culturas dentro, mas tem algo que nos unifica, né? Você falou aí de ancestralidade, Inhansã é uma referência dentro dessa pesquisa, dentro desse trabalho. Queria que você explicasse para a gente como isso funciona, como Inhansã está inserida nesse universo aí. Bom, primeiro que eu queria falar da mulher negra contemporânea, né? E do ponto de vista da pesquisa que eu venho seguindo, da forma como eu entendo também, de todas as orixás, ela era que tinha mais a ver com esse universo da mulher negra contemporânea, porque é a orixá que está no espaço feminino e no espaço masculino. É a orixá que lida com as questões e com as dificuldades dessa mulher que está dentro e fora. E aí, quando eu pego as histórias dessas mulheres, eu faço um paralelo com a mitologia de Inhansã, com as histórias de Inhansã também, e como isso se encontra. E em várias histórias de Inhansã, eu consigo encontrar as histórias dessas mulheres. E em várias histórias dessas mulheres, eu consigo encontrar as histórias de Inhansã. Como, por exemplo, eu gosto muito de falar que tem uma lenda de Inhansã que ela vai para a guerra e ela tem que deixar o filho dela no rio, né, para o rio cuidar dela, do filho dela. Milhares de mulheres têm que sair de casa e deixar os filhos com a avó, com a mãe, na creche. E como isso é dolorido para Inhansã, deixar esse filho, e como isso é dolorido para essa mulher. Muitas vezes para poder cuidar do filho da patroa, né? Muitas vezes para poder criar do filho da patroa, mas é importante falar que a gente não cria só o filho da patroa, a gente também vai... uma mulher negra, ela pode ser a empregada doméstica, mas ela também pode ser uma professora, ela pode ser uma advogada, ela pode ser uma engenheira. Eu também gosto sempre de marcar essa multiplicidade na qual a gente está inserida. Senão a gente fica restrita a um nicho, a gente fica restrita a uma escolha. Né? E não, a mulher negra hoje ela está no mundo, inclusive em espaços de decisão, em menor quantidade, não na quantidade que nos representa, mas essa mulher negra, mesmo quando ela está
num espaço. O que eu queria dizer? Essa mulher negra, ela está em espaços de decisão também, mesmo quando parece que não. Explica isso. Porque, por exemplo, nosso país tem questões muito sérias com as profissões domésticas ou com as profissões ditas femininas, né? Como se fossem menores. Ou também nosso país ele tem também muitas questões relacionadas com as profissões que não vêm da universidade, né? Mas para você ser uma mãe de santo, você não precisa fazer uma universidade. E você tem ali nas suas mãos todo um conhecimento que universidade nenhuma vai te dar. E esse é um espaço de decisão, é um espaço de manutenção de história, né? E se a gente não tomar cuidado, pode nos ser retirado, né? Ou não ser legitimado porque não vem de uma academia, não vem de um conhecimento europeu de dentro de uma biblioteca, vem de dentro de um terreiro. Não vem referendado pelo outro. Não vem referendado sobre a mirada branca, né? Sobre a mirada branca europeia, eurocêntrica, na verdade eurocêntrica, né? Mas é um lugar de extrema importância e de decisão. Agora, e de poder. Com certeza. O que esse espetáculo dialogou com você, enquanto mulher, enquanto ser humano? Bom, ele fala sobre muitas coisas que eu queria falar, né? Fala sobre essa questão da nossa história a partir não mais do olhar do outro, mas da gente. Para mim é importante fazer um espetáculo onde a mulher negra fala dela, onde parte da fala dessa mulher, de como ela se enxerga e de como ela enxerga o outro, e não de como o outro a enxerga. Para mim é importante falar de um espetáculo onde a ancestralidade e a contemporaneidade se cruzam, porque para mim eles não estão separadas. Eu não posso chegar, não, agora eu estou saindo na rua, sou uma pessoa, não, agora eu vou ir para casa, é outra. É um espetáculo que conta as nossas histórias, as histórias das nossas avós, das nossas mães, as histórias que a gente vive dentro de casa, né? Que fala também desse enfrentamento com o racismo, porque é importante falar, mostrando que a gente é uma coisa só, né? Quando eu vou para fora de casa, eu vou junto com o meu orixá, né? Eu vou junto com que não é só que é muito além do que colocam para a gente como religião, né? São as minhas histórias. Para mim é importante falar das histórias que a minha avó me conta. Quando você fala vou com o meu orixá, não exatamente com a entidade da religião afro-brasileira, mas sim com o que ela significa dentro da cultura afro-brasileira, é isso? Eu vou além disso. Quando eu saio com o meu orixá, eu saio com a minha história. Eu saio com aquilo do que eu sou feita, né? Eu saio com o que governa a minha cabeça, com o que abre os meus caminhos, né? E para mim eu não consigo ver que tem uma diferença, que tem, agora eu sou a Débora, agora nesse lugar eu sou a Débora, nesse lugar eu sou a Débora, filha de Ansan. Não, assim, eu consigo me compreender como essa pessoa que tem essa referência em todos os lugares. Porque você é o que você carrega dentro de você, em qualquer lugar. Quando você bebe água, quando você vai ao banheiro, quando você ama. Qual que é a análise que você faz do movimento feminino negro contemporâneo atual, que a gente está vivendo nesse momento? Eu acho que tem uma coisa muito interessante que são as meninas hoje, né? Hoje você vê garotas muito jovens que já estão falando sobre isso, né? A gente tem, e eu acho que a questão da internet também, né, faz com que as ideologias sejam disseminadas muito mais rápido. Então, eu acho muito interessante quando eu vejo meninas muito jovens já falando sobre empoderamento negro. E acho também interessante como a gente vê que o corpo negro, que é esse corpo que é esse lugar que causa essa inquietação no outro, para as meninas negras é o espaço de empoderamento, o corpo, né? Através do meu cabelo, através da roupa que eu uso, através da forma como eu falo. Da atitude, né? Exatamente. Então, elas estão numa atitude de que o corpo é delas. E elas se expressam através desse corpo, da forma como elas quiserem. Débora,
Botar a mão aqui. Exatamente isso. O corpo é nosso e nós temos que apropriar desse corpo. E você, com o teu trabalho, com o teu corpo, que é lindo, você em cena tem dito isso. Então, muito obrigado pelo teu trabalho, muito obrigado por se fazer ecoar essa voz feminina negro. Muito obrigado. Obrigado a você por estar aqui. É uma honra, né? E com muita felicidade eu aceitei o seu convite e o do Filó, que são dois queridos. Obrigado. Então, eu conversei hoje com a atriz e escritora Débora Almeida. E se você chegou agora e perdeu parte da entrevista, fica tranquilo. É só acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. A gente passou por um momento de resgate. A gente anda passando por um momento de resgate, né, das nossas intelectualidades, literatos e artistas negros e personalidades importantes, né? E agora a gente precisa realmente fazer um projeto como esse, que é de preservação. A gente resgata e agora preserva, né, através desse material. Eu acho muito interessante. O formato é muito elegante, é de alto nível. E eu acho muito importante o formato dessa preservação, né, após o resgate. É um momento delicado, inclusive, que é um momento para a gente ficar mais atento, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um momento de vitória, sim. Acho que a questão é preservar essa vitória aí, de alguma forma. E eu acho que ações como essas fazem parte dessa preservação de vitória.